Você que está nos assistindo em nossas redes sociais, Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, sou o pastor Emerson Roberto, e nós estamos aqui na série A Importância do Discipulado, e hoje nós vamos ensinar a 14ª e a 15ª lição de uma só vez, porque são lições pequenas. Então, quero que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, e vamos ler a partir do número 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Hoje, na 14ª lição, nós vamos falar sobre a estrutura da Assembleia de Deus. Como funciona a nossa estrutura? Já falamos da nossa história, agora vamos falar da estrutura. E a Bíblia diz assim, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, você que tem já a sua revista, aqui Discipulado 1, você ainda não tem, você pode adquirir ali na banca de apoio com o irmão Erasmo. E você que nos assiste e tem interesse, é só você vir aqui conosco no Templo Monte Tabor, nos procurar, ou em uma de nossas igrejas evangélicas Assembleia de Deus em Coraci, você consegue adquirir uma revista dessa. Então vamos lá, pode colocar a nossa projeção. A 14ª lição diz a estrutura da Assembleia de Deus. Vamos ver como funciona. A Assembleia de Deus no Brasil não possui dogmas pré-estabelecidos. As nossas doutrinas são tiradas dos ensinamentos bíblicos. Tem como regra de fé as doutrinas fundamentais da Bíblia. O seu principal órgão representativo a nível nacional é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que tem a sigla CGADB. Então, eu sou um pastor convencional e faço parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Todos os pastores que são convencionais também são filiados à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Essa convenção ela se reúne a cada 2 anos para deliberar, para fazer a Assembleia Geral. E toda vez que se reúne é num estado do Brasil diferente. Então, nós temos a nossa convenção a cada 2 anos e nós somos convocados para estar nessa convenção geral, onde tem ali eleições, onde vão mudar a mesa diretora, onde vão definir sobre os nossos estatutos e sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. E nós precisamos sempre estar atualizados. E diz aqui, no parágrafo seguinte, a diretoria é eleita nas reuniões ou plenárias. A nível estadual, se organiza igualmente através das convenções estaduais. Aqui no Pará, fazemos parte da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Pará, chamado COMIEADEPA, é onde nós somos filiados. Todos os pastores aqui de Icoraci são filiados à COMIEADEPA, que é a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas da Assembleia de Deus do Estado do Pará. Nosso pastor presidente da Convenção Estadual é o pastor Gilberto Marques. O pastor presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil é o pastor José Wellington Júnior, que agora é o pastor geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, hoje nós estamos na direção do pastor Gilberto Marques. O pastor Ari, por exemplo, ele é o pastor presidente do campo de Coraci, mas ele está subordinado ao pastor Gilberto Marques, que é o pastor presidente da convenção estadual. Então, é a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil e completou 100 anos no dia 21 de agosto de 2021. Ela também é filiada à CGADB. Todas as convenções estaduais que nós temos são filiadas à Convenção Geral. E cada estado tem um nome de convenção diferente. Então, nós temos aí vários nomes de convenções, e as siglas formam o nome da convenção com aquele estado. E aí nós já temos 100 anos que houve a primeira
convenção. Ano passado, nós estivemos no centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Ano passado, não. A gente fez o centenário. Agora, ano passado, nós comemoramos 100 anos da nossa convenção paraense. Mas nós já tivemos também a festa do centenário da Assembleia de Deus do Brasil. Inclusive, eu fui consagrado a evangelista no ano de 2010 e no ano de 2011, no centenário da igreja, eu fui ordenado a pastor, porque é assim que funciona na nossa igreja. Nós vamos explicar para vocês como é a questão ministerial. Então, nós já temos 100 anos que temos a convenção do estado do Pará. Aí ele diz aqui, dentro do estado existe mais de 1000 igrejas, cada um com o seu pastor presidente, seu ministério local, seus membros e congregados. Cada um possui uma certa área geográfica denominada de campo de trabalho, no qual são construídas as congregações e novos pontos de culto. Então, nós temos aí o campo da Cidade Nova, o campo do Maguari, o campo do Tenoné, o campo do Coqueiro, o campo de Coraci. São vários campos e cada campo tem o seu pastor presidente, tem o seu ministério, tem os seus obreiros, tem as suas igrejas, tem os seus pontos de pregação. Então, um campo não invade o limite do outro. Então, nós temos o limite do campo de Coraci, nós atuamos até o limite do campo de Coraci, porque já tem um pastor, já tem um ministério, já tem um obreiro para atuar nos outros campos de trabalho. Então, nós, devido ao nosso estatuto, nós não abrimos igreja dentro de outro campo. Por exemplo, antigamente, o campo de Coraci era grande. O campo do Outeiro fazia parte do campo de Coraci, o campo do Maguari fazia parte do campo de Coraci, o campo do Tenoné fazia parte do campo de Coraci. Hoje, são campos agora que têm os seus pastores presidentes e os seus ministérios. Então, nós não podemos abrir uma igreja lá no Outeiro. Por quê? Porque lá já tem um campo de trabalho com o pastor presidente. Vocês entenderam isso? Amém? Então, nós só abrimos igreja em nossas áreas de atuação. E a nossa igreja, o campo de Coraci, é delimitado por áreas. Aí nós estamos aqui a área de número 22. Então, nós temos, com o tempo central, mais 33 áreas trabalhando no campo de Coraci. Então, aqui, por exemplo, na Coab, nós temos a área 1, dirigida pelo pastor supervisor Adailson. Então, eu não posso aqui do Tabor querer abrir uma congregação lá na Coab, porque lá já tem um pastor que tem uma área de trabalho com várias congregações. Aí, aqui para trás, nós temos a área de número 2, que já é na supervisão do pastor Jacó. Então, eu não posso vir abrir uma igreja nessa área de atuação, porque já existe um pastor. Não sei se vocês que estão aqui que sabem, a Shekinah faz parte lá da área de número 12. Então, por isso que nós somos só o Templo Monte Tabor. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos criar os pequenos grupos e trabalhar nas comunidades onde não foram alcançados, e essas pessoas virem para dentro da nossa igreja. É isso que nós podemos fazer, mas nós não podemos abrir igreja, porque em todos os lugares já tem uma área atuando. Assim também acontece com os campos, que estão sobre a liderança do pastor Gilberto Marques. Ninguém entra no campo de outro pastor presidente. Cada um tem a sua liberdade para trabalhar da forma e da maneira que achar melhor. No parágrafo seguinte diz, no que tange a liderança, a Assembleia de Deus se apresenta da seguinte maneira. Então, isso aqui é em todas as Assembleias de Deus que fazem parte da nossa COMIEDEPA, que é a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas do Estado do Pará, também é dessa forma. E também na nossa Convenção Geral do Brasil, a CGADB. Nós temos um pastor, que é um homem ungido por Deus para apacentar o rebanho, ou seja, a igreja. Então, o pastor é o líder que comanda todas as outras lideranças. Por isso que aqui no texto que eu li, da carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele fala que Deus mesmo, ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, como diz em algumas versões. Então, o pastor, por exemplo, não existe na Assembleia de Deus. Eu fui formado no seminário das Assembleias de Deus do Brasil. Nós fizemos aqui o CETAD, que é o seminário que nós temos da nossa igreja aqui, que a gente chama a igreja fundadora.
é a Assembleia de Deus de Belém, que é um outro campo que não tem nada a ver com o campo de Coraci. Então, o CETAD é o Seminário Teológico das Assembleias de Deus, e eu me formei lá. Então, lá não se forma pastor, nós não estudamos lá para ser pastor, nem para ser missionário. É diferente, por exemplo, quem já fez um seminário batista, o seminário batista, por exemplo, o equatorial ali, ele é direcionado. Se você quer ser um pastor, então você vai estudar lá para ser um pastor. Se você quer ser um missionário, então você vai estudar para ser um missionário, e aí você já vai fazer o estágio transcultural, se for necessário, ou interestadual. Mas nas Assembleias de Deus não funciona assim. A gente estuda a Bíblia. A chamada, quem lhe dá, é Deus. Então, quando eu fiz o seminário, na minha juventude, eu nunca imaginei que eu ia ser pastor. Eu fui fazer o seminário para me aprender a Bíblia de forma sistemática. Hoje, em Coraci, nós temos o nosso próprio seminário, que é o INCIT. E aí você pode fazer lá o seu curso básico, que agora é 2 anos, você pode fazer o curso médio, você pode fazer o curso avançado. No seminário da Assembleia de Deus, você faz o curso básico, agora não tem mais o curso médio, é só o bacharelado. Aí você estuda 4 anos. Então, essa chamada para pastor, nós entendemos na Assembleia de Deus que isso aqui é vocação divina. É Deus que lhe chama para ser um pastor. Agora, o seminário só lhe dá o preparo bíblico. Aí, depois do pastor, nós temos o evangelista. Então, na convenção, primeiro, quando nós vamos ser consagrados, ninguém é consagrado direto a pastor. Todo mundo é consagrado primeiro a evangelista. E agora, eles mudaram ainda mais. Primeiro você é consagrado a evangelista local. O evangelista local lá, ele não pode ser filiado ainda às Assembleias de Deus Geral do Brasil, a CGADB. E aí depois você é consagrado a evangelista, e depois você é ordenado a pastor. Então nós temos também essa função de evangelista na estrutura da Assembleia de Deus. É o homem, conforme o próprio termo indica, responsável pela evangelização do campo ou área de atuação da igreja. Só que fica difícil aqui para os irmãos saberem quem é evangelista e quem é pastor, porque na Assembleia de Deus, todo mundo é chamado de pastor. Inclusive o dirigente de congregação aqui é chamado de pastor. Aí você não sabe realmente quem é ordenado, quem foi consagrado, quem é dirigente. Nós temos aqui também os evangelistas locais aqui, também são chamados de pastores. Aí nós temos uma segunda função, que é o presbítero. O presbítero é o auxiliar direto do pastor. Em alguns casos, na falta do pastor, o presbítero pode assumir a direção da igreja. Então, nos campos de atuação lá fora, nos interiores, por exemplo, aqui do estado do Pará, nós temos mais de 1000 campos espalhados, como foi lido aqui, dentro do estado do Pará, que é comandado pela Comiadepa. E aí o pastor, quando viaja, precisa vir para a convenção ou fazer alguma coisa na cidade, ele deixa lá o presbítero dele para poder continuar o trabalho do Senhor. Ele é o representante direto, o auxiliar direto do pastor. E, às vezes, ele é o co-pastor naquela igreja. Então, o presbítero faz praticamente todas as funções de um pastor. Ele faz todo tipo de cerimonial, ele ministra a Santa Ceia, ele apresenta a criança, ele faz cerimônia fúnebre, ele pode fazer casamento, porque agora nós fazemos só o casamento religioso. Todas as pessoas precisam casar no civil e é casada no cartório. Aqui nós só fazemos a cerimônia religiosa. Então, o presbítero também pode fazer casamento e todos os tipos de cerimônia, de aniversário, de 15 anos, e ele também doutrina a igreja através do ensinamento da palavra. Ele também atende as pessoas no aconselhamento pastoral. Depois dessa função, nós temos o diácono. O diácono é o elemento que se ocupa principalmente da parte material da igreja. Quando você lê Atos, capítulo de número 6, você vai ver que a igreja começou a crescer. Pedro prega um sermão e mais de 3.000 almas aceitam Jesus, ou quase 3.000 almas, e agora a igreja começa a crescer assustadoramente, e isso precisa ser organizado. Então, só quem tomava conta eram os apóstolos, e eram 12 apóstolos, porque foi substituído Judas. E agora, como cuidar das pessoas na obra social? E as viúvas dos gregos começaram a reclamar para os apóstolos que estava sendo dada atenção apenas às viúvas dos judeus. E
o que aconteceu é que elas começaram a reclamar, então eles separaram, naquele momento, 7 diáconos para tomar conta dessas coisas materiais. E aí um deles, que a gente conhece, é o Estevão, é o Filipe. O Estevão porque foi o primeiro mártir, o Filipe porque ele vai pregar para aquele eunuco da rainha de Candace. Então esses homens começam a se destacar também, mas eles foram separados para cuidar da mesa, cuidar das coisas que existem na igreja. Aí ele fala aqui, arrumação, obras, distribuição da Santa Ceia, socorro às viúvas, etc. Então o diácono, uma pessoa está doente e não pode vir à igreja ceiar, o diácono pode levar a Santa Ceia lá na casa dessa pessoa, ele pode ajudar em todos esses serviços, tirar a oferta, na arrumação, todos os trabalhos, o apoio, ele pode ficar como porteiro da igreja, todos esses trabalhos o diácono pode realizar na igreja. Fora isso, nós temos os auxiliares do trabalho, é o elemento que coopera com os diáconos nos serviços gerais e nos pontos de pregação. Então a gente chama auxiliar da palavra, mas não é só auxiliar da palavra, é auxiliar para tudo. Então, um coordenador de escola dominical, ele é um auxiliar na igreja. Um líder de pequeno grupo, ele é um auxiliar do trabalho. Então, nós temos vários auxiliares que ajudam a igreja a continuar crescendo para a glória do nome de Jesus. Então, é assim que está estruturado a Assembleia de Deus. Começa com os auxiliares, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, e hoje nós temos supervisores. Os supervisores diários podem ser pastores ou presbíteros, não necessariamente ser um pastor. Então, ele agora é uma pessoa que não toma conta só de uma igreja, mas de um grupo de igrejas. É essa a estrutura que nós temos na Assembleia de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, sempre a gente tem um exercício antes de terminar essa 14ª lição. Aí diz assim, qual o nome da Convenção Estadual da Assembleia de Deus e qual a data da sua fundação? Então, o nome da Convenção Estadual é Cumie Adepa. Aí colocamos aí a resposta, ela foi inaugurada no dia 21 de agosto de 1921. Então, ano passado, na verdade, ano retrasado, ela completou 100 anos de existência. E agora nós já estamos em 2023. Aí nós temos aqui o próximo exercício. No que tange a liderança, cite as funções existentes na Assembleia de Deus. Então nós temos aí, no que tange a liderança, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, em geral, que formam toda a liderança da igreja. Quem esteve no culto ontem aqui, de Assembleia Geral Anual, que a gente chama de culto administrativo. Então, você viu que a igreja tem uma diretoria, composta pelo pastor presidente, o pastor vice-presidente, aí nós temos o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e todos os restos ali que vêm para auxiliar o trabalho do Senhor. Então, aqui nós fechamos a 14ª lição, que é sobre a estrutura da Assembleia de Deus. Nós vamos falar agora sobre a 15ª lição, que é a igreja local. Vamos ver agora como a igreja local funciona. Porque aqui em Coraci, nós temos um templo central, aí nós temos as sedes das áreas, e nas áreas nós temos as igrejas locais. Aí nós temos as igrejas de bairro, e nós temos a igreja de cidade. A igreja de bairro é uma igreja menor, é uma igreja que não tem tanta estrutura, às vezes não tem estacionamento, aí não tem estrutura para filmar, não tem uma banda de música, não tem um som digital, não tem um telão, é uma igreja local de bairro. Já uma igreja de cidade é como uma igreja que nós temos, já tem um estacionamento amplo, nós temos estrutura para as redes sociais, nós temos telão, nós temos mesa digital, som digital, poltrona, então difere um pouco, e o público que frequenta é completamente diferente. Então, os irmãos também precisam aprender isso, você que está entrando agora, está sendo discipulado nas Assembleias de Deus. Então, vamos lá, a 15ª lição, a igreja local. Agora você faz parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quantos que estão aqui fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Levanta a mão. É porque às vezes em nossos cultos nós temos pessoas que vêm da Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, da Igreja Católica, de várias denominações. E eu ensinei para vocês que a Assembleia de Deus é só uma nomenclatura.
Nós somos a Assembleia de Deus, mas existe a Assembleia de Deus de Madureira, a Assembleia de Deus de Anápolis, a Assembleia de Deus de Missão, que não fazem parte do nosso ministério, nem fazem parte da nossa convenção. É uma outra estrutura com outras convenções, mas às vezes estão aqui nos visitando. Então, o parágrafo seguinte diz: ela é um organismo e uma organização. Você entende o que é isso? Nós somos um organismo vivo, quanto igreja espiritual, mas nós também somos uma organização, porque nós temos um CNPJ, e então nós somos uma pessoa jurídica, e aí respondemos também pelos problemas, pelos erros, pelas falhas, juridicamente, assim também como nós temos direitos que vamos atrás de forma jurídica. Ninguém pode proibir o culto. Nós estamos num país laico, estamos amparados por uma lei, então se alguém chegar aqui e quiser fazer um dano, pela lei nós estamos amparados, e também somos uma pessoa jurídica, e podemos entrar com os nossos recursos através de toda a nossa assessoria jurídica. Então, na nossa Assembleia de Deus, como é uma organização, nós temos um contador, um profissional formado, nós temos advogado, um profissional formado, nós temos várias pessoas que trabalham, são funcionários da nossa igreja. Aí nós temos tesoureiros, secretários, pessoas que trabalham na limpeza, nós temos porteiro, vigilante, tudo isso são pessoas que estão registradas, são carteira assinada, ganham o seu salário, porque nós somos uma organização. Quem entendeu, diga amém. Só que, além de sermos uma organização, nós também somos um organismo vivo, que é a Igreja de Jesus Cristo, do qual todos nós, até os funcionários, fazem parte dela. Quem entendeu, diga amém. Então diz assim, quem faz parte da Igreja de Cristo está agora continuando o trabalho de Cristo na terra. Então Jesus inaugurou esta igreja. Quando você lê, coloque aí no telão para acompanhar, por favor, é Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 18. Essa igreja, que Jesus Cristo começou ele e os seus 12 apóstolos, ele diz assim, e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja aqui que Jesus está falando, não é essa igreja que nós temos organizacional, que tem um CNPJ. É onde tiver um crente no mundo que aceitou Jesus como Salvador, ele faz parte desta igreja. Quem entendeu, diga amém. Desse organismo vivo. Então, Jesus inaugurou, lá em Mateus 16, 18, dizendo para Pedro, olha, tu és Pedro, que é um fragmento de pedra, mas ele falou, eu sou a pedra angular, eu sou a rocha, e sobre mim, eu vou edificar a igreja. Então, a igreja cresce como um organismo vivo. Aí o apóstolo Paulo vai falar que nós somos uma construção bem ajustada, que cresce para a glória do nome de Jesus. Então, o fundador da igreja, que foi Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus. Nós agora que vamos dar continuidade a este trabalho. Então, está agora continuando o trabalho de Cristo na terra, que somos nós. Além da salvação, ele concedeu a você o privilégio de ser o meio através do qual ele salve outras pessoas. Então, quantas pessoas estão aqui que já confessaram Jesus como Salvador? Levante a mão. Então, agora, você que entrou para a Igreja de Cristo, não para o CNPJ, mas para o organismo vivo, você agora, além de receber a salvação, você vai ser instrumento para que outras pessoas possam ser salvas através de você. Por isso que nós não podemos parar, a igreja não para, ela está sempre em andamento, é sempre um verbo no gerúndio, está sempre fazendo a obra do Senhor para que outras pessoas também sejam salvas através da nossa vida. A igreja promove a salvação para a vida das pessoas. O parágrafo seguinte da nossa projeção diz, como qualquer outra organização, ela tem a sua liderança, diretoria, departamentos, tudo fazendo parte de um organismo, tudo isso administrado pelo pastor-presidente que lidera o ministério. Então, nós já explicamos aqui, a igreja local funciona do mesmo jeito. Então, agora eu sou o pastor de vocês, mas eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja em Coraci é o pastor Carlos Ari Alves Gomes. Eu sou o pastor do Templo Monte da Tabor, mas eu sou auxiliar, eu sou um pastor auxiliar, eu não sou o pastor
presidente da igreja. Então, eu estou aqui representando o pastor presidente. Claro, hoje, na Assembleia de Deus, depois de nós dividirmos 4 campos que foram divididos daqui da igreja de Coraci, hoje nós temos 110 congregações. Então, o pastor presidente não pode estar nessas 110 congregações. Então, ele dividiu isso em áreas, e aí ele colocou um pastor supervisor em cada uma dessas áreas que o representa naquela igreja. Então, eu sou pastor vice-presidente hoje, mas eu sou um pastor auxiliar do campo de Coraci. E na igreja local, cada um tem a sua liderança, a sua diretoria, os seus departamentos. Então, aqui, por exemplo, nessa igreja aqui também, apesar de ser uma igreja de cidade, mas é uma igreja local. Aí nós temos o departamento infantil, que agora é o Conexão Kids. Nós temos os jovens e adolescentes. Diga amém, jovens. Amém. Estão vivos, graças a Deus. Aí nós temos o departamento do Círculo de Oração, que em muitas igrejas é chamada de Rede de Mulheres. Nós temos o departamento de obreiros. Aqui nós temos os apóstolos da fé. Cadê os apóstolos da fé? Diga amém. Estão tudo vivo, graças a Deus. Por isso que a igreja é um organismo vivo. E aí nós temos os outros departamentos, a escola bíblica dominical, a nossa assistência social, nós temos o nosso departamento de missões, aí nós temos aí os nossos acolhedores, os nossos recepcionistas, nossos porteiros, os nossos zeladores, os nossos ornamentadores, tudo faz parte dos departamentos da igreja, e nós temos agora um novo departamento que foi criado há pouco tempo, que é o GM, são os grupos missionários, que também têm a sua liderança, tudo fazendo parte de um organismo, tudo administrado pelo pastor presidente que lidera o ministério. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, os objetivos da igreja, no ponto 1, através da Bíblia você descobre que a igreja foi fundada por Cristo para cumprir a seguinte finalidade. Então eu mostrei que o fundador da igreja não é o Daniel Berg e o Gunnar Vingre. O Daniel Berg e o Gunnar Vingre fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, mas a igreja, o fundador dela é Jesus Cristo. Mateus 16, 18, mostrei que ele disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja não é de nenhum pastor, a igreja é de Jesus Cristo. Só que ela tem um objetivo. O ponto A da nossa projeção diz que é evangelizar o mundo. Onde que eu encontro isso? Aí nós já lemos esse versículo várias vezes aqui, Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20, que diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como nós já falamos muito desse versículo, você já deve sabê-lo de cor. Então, aqui nós tiramos de dentro da Bíblia, que é o nosso dogma, a nossa doutrina, o objetivo, o propósito da igreja. Então, se a igreja não evangeliza, ela é uma igreja? Ela é um organismo vivo? Não. Se você não se coloca à disposição para ser usado por Deus, para convidar uma pessoa, para estar assistindo o culto, para poder aceitar Jesus, você não está fazendo o seu papel de igreja. Então eu quero dizer para você que nos assiste, que está fazendo esse treinamento de discipulado, que está aprendendo isso, você desde que aceitou Jesus, desde que chegou aqui, você já precisa ser um instrumento na mão de Deus, para que através de você Ele possa salvar outras pessoas. Senão, não tem objetivo, você não faz parte de nenhuma igreja. Estar na igreja é estar pensando na vida dos perdidos. Estar na igreja é aprender a amar as pessoas. Se você não ama pessoas, se você não quer ganhar Jesus, se a sua visão não for de ganhar alma, você está fora da visão de Deus. Porque tudo que Deus planejou antes da fundação do mundo era salvar a sua vida, para que você fizesse parte da família dele. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O segundo objetivo é ser lugar para o crente cultuar a Deus. Nós não temos outro propósito quando nós nos reunimos aqui. O propósito de nos reunirmos aqui é para cultuar a Jesus. Quantos concordam com isso? Diga amém. Então, nós não viemos aqui para adorar pregador, cantor, tocador de música, para ver as pessoas. Não tem nada a ver com pessoas. Aí tem uma música que fala assim, nunca foi sobre nós, nem
o que podemos fazer. Ainda que eu saiba pregar bem, ensinar bem, cantar bem, tocar bem, liderar bem, a igreja nunca foi sobre nós, nem no que nós podemos fazer. É tudo para Ele, por causa dEle é que nós nos reunimos aqui. Nós só estamos ensinando a palavra e temos o dom do ensinamento porque o Espírito Santo de Deus nos deu isso. Sem Ele, nós não fazemos nada. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, não existe igreja. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que nos reunimos, o Espírito Santo de Deus está presente, porque você é templo, você é morada do Espírito Santo. Então, o que nos motiva a estar aqui é adorá-lo, é bendizê-lo. Então, a igreja tem esses dois propósitos. O primeiro objetivo é a evangelização do mundo e o segundo é ser um lugar para o crente cultuar a Deus. Então eu quero deixar bem claro, principalmente para os novos convertidos, que quando você vem para cá, você não vem para namorar. A igreja não é um parque, a igreja não é um jardim, não é um lugar para brincar, a igreja não é um lugar para você mexer nas suas redes sociais. Não é pecado você ter rede social e nem vou cantar aquela música, eu vou orar para Deus queimar teu celular, eu não vou fazer isso, eu não vou orar para isso. Quem já ouviu essa música aí? Levanta a mão. Pois é. Eu não vou fazer um negócio desse, irmão. Porque ele fala assim, é melhor Deus queimar do que você se desviar. Mas você pode mexer nas redes sociais na sua casa, irmão. Amém? Quando você sair daqui, que você estiver no estacionamento. Mas aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de adoração. Só que a gente está perdendo o temor, irmãos. E as pessoas vêm para cá e mexe no celular. Às vezes é necessário, por exemplo, aqui, eu vou revelar algo para vocês. Nós ainda não temos o ponto da mídia. Eu não consigo falar com câmera, eu não consigo falar com a transmissão, eu não consigo falar com a mesa. Aí a gente usa o que para fazer isso? O celular. Então, às vezes, quando eu estou falando isso, é que eu estou falando com a Sara, é que eu estou falando com alguém, porque a gente precisa do retorno das coisas, amém? Mas na igreja não era o lugar para isso, mas nós vamos resolver esse negócio, para não ficar mexendo no celular, porque fica feio, o pastor está sentado no púlpito mexendo no celular, e você também. Então, é só 1 hora, 1 hora e meia que a gente passa dentro da igreja, só que tem gente que já tem abstinência, aí quando não consegue ficar sem mexendo lá, já fica tremendo. Aí o pessoal, deixa eu ver, meu celular está aqui, aí o pessoal é assim, ele vai ler a Bíblia, ele coloca o celular dentro da Bíblia, mas ele não está lendo a Bíblia, ele está mexendo no celular. Então você, que é novo convertido, que está aprendendo essa aula, não pegue essas manias, porque isso é feio para o crente. Diga aí para o teu irmão, ei irmão, isso fica feio para ti. Aí tu quer enganar Jesus? Não dá, irmão. Você tem que entender que não é o crente do lado que vai olhar, não é o do outro, é o lá de cima que olha e vê o que você está fazendo. Então ele sabe se você está pegando no celular, um motivo, a causa, a razão, a circunstância, porque às vezes tem pessoas que estão aqui, mas está com um parente no hospital, Deus sabe tudo isso. Mas se você vem para cá e para fazer isso, você não está cumprindo o propósito, o objetivo da nossa igreja. Então vamos colocar esse versículo aí, Romanos, capítulo 12, versículo 1, que ele fala aqui sobre o culto que nós temos que prestar a Deus, que ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto inteligente, não é um negócio emocional, é um culto que você faz com consciência, que você veio para cá, e aí você tem que se largar de todas as outras coisas, porque agora você está na presença de um Deus santo e poderoso. Aí vamos voltar para a nossa projeção. O próximo parágrafo diz assim mesmo, o Senhor estabeleceu sua igreja, e ela não é um clube, uma agremiação, uma escola, ou um local de encontro. Então tem gente que quer fazer aqui o lugar para se encontrar com as pessoas, aí conversa, aí tira atenção, preste atenção, quando você conversa,
você tira a atenção da pessoa que está do seu lado, da pessoa que está atrás de você, da pessoa que está na frente de você. Ela está doida para virar para você e dizer: irmão, calha a boca. Sim ou não, irmãos? Pois é, então, ó, cuidado você que está conversando, que você pode pegar um irmão desse que tem problema de pressão alta, um pouco mais estressado. Aí você: meu Deus do céu, esse irmão é bravo. Não, irmão, é que incomoda. Aqui não é para isso acontecer. Mas acontece. Acontece ou não acontece? Então, você que está aprendendo, sendo discipulado, não crie esses vícios que é feio. A igreja não é clube, agremiação ou local de encontro, uma escola. A igreja existe para cultuar a Deus. Vamos colocar esse versículo aí, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Era isso que nós deveríamos fazer todas as vezes que nos reunimos neste lugar. Uns têm que ter salmo, uns têm que ter louvor, outros têm cântico, adoração. Tudo isso é para edificação das nossas vidas. Quer ver? Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo 14, porque diz aqui: ela existe para edificar-nos uns aos outros. Ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Esse é o propósito. Você veio aqui para ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, que está na minha vida, que está na sua vida. Nós nos reunimos, adoramos a Deus e somos edificados por todas essas coisas. Às vezes você está triste, aí vem um irmão, canta um louvor, irmão, e aquele louvor começa a alegrar, inundar, encher o teu coração. Quantos já sentiram isso? Aí às vezes você vem para cá desanimado, aí vem um pregador e prega uma palavra, você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa, e você se enche daquela graça de Deus na sua vida. Então tudo isso é feito para edificação. O versículo que nós lemos aqui no começo, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim que Deus mesmo chamou uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Então, não tem finalidade eu ser um pastor, ou ser um presbítero, ou ser um mestre, ou ser um evangelista, se não for com o propósito de edificar a vida de outras pessoas. Então, para lhe ensinar, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estudo, para que você, através do ensinamento da palavra de Deus, possa sair daqui edificado para a glória do nome de Jesus, dizendo: eu aprendi coisas que eu não sabia. Tudo isso ele diz aqui no ponto parágrafo da nossa projeção. E tudo isso porque Jesus colocou a igreja no mundo para anunciar o evangelho. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Então, seu propósito, a igreja está no mundo para que você seja revestido, edificado, cheio do Espírito Santo, para que você possa levar o evangelho mais longe. Quando uma pessoa fala assim: pastor, eu vou me mudar, me dê minha carta de mudança, o meu desejo é que você, que se encheu do Espírito Santo aqui, possa levar isso para onde você for e contaminar, contagiar outras pessoas naquele lugar, na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até nos confins da terra. Eu acho bonito quando uma pessoa sai aqui do nosso país e vai para outro continente, bem longe, ele vai espalhar o evangelho aí pelos confins da terra, e a igreja em Coraci é promovedora disso, porque nós temos missionários que estão na Ásia, que estão na Europa, que estão na África, que estão nos continentes pregando a palavra do Senhor, levando esse evangelho para bem longe. O ponto 2, para a gente terminar: por que devo ir à igreja? Culto de quê hoje, irmão? É a terça na palavra. Amanhã é do quê? É de criança. Então eu não vou. É de quê, irmão? É de círculo de oração, é da rede de mulheres. Então eu sou homem,
O culto é de mulher, eu não vou. O culto é dos jovens e adolescentes. Desse pessoal mais jovem, né? O estilo é diferente, aí eu nem vou. Não, irmão, não existe culto de criança, não existe culto de jovens, não existe culto de mulheres. Todo culto é para Jesus, é para adorá-lo, é para bendizê-lo. É só a direção do culto que muda, mas o culto continua sendo para Deus, sim ou não, irmão? Então por que eu devo ir à igreja? Porque na igreja os crentes se reúnem para oferecer o culto a Deus. Aí só que a gente fala, o culto é dos apóstolos, o culto é dos obreiros, pronto, se é dos obreiros, aí as mulheres pulam fora. Os jovens, então, não é dos obreiros, pastor. Não, irmão, não existe isso. É só dirigido, o culto vai ter a direção dos obreiros, mas todo culto é para cultuar a Deus. Todas as vezes que nos reunimos, é para oferecer o culto a Deus. Então você, que está entrando na Assembleia de Deus, que está sendo discipulado, não crie essa mania de virar crente domingueiro. Só vou no culto no domingo, e nesses cultos que são de nomes diferentes, nem aparece. Você, todos os cultos que tiver, pode vir, porque todos eles é para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos crentes. É isso que nós fazemos quando nos reunimos, seja com os jovens, seja com as crianças, seja com os obreiros, seja com as mulheres, sim ou não? Não é isso? Então, todos os cultos nós podemos participar. Não existe aqui, culto de mulheres. Não, irmão, senão só dá mulher. Os homens podem vir no culto de mulheres, sim ou não? Os jovens podem vir no culto de mulheres, sim ou não? Claro que pode, eu sou homem, e todo culto de mulher eu estou presente, irmão, e não deixei de ser homem. Quem entendeu, diga amém. Então, pode vir, irmão. Só que às vezes a mulher, elas fazem o culto, elas colocam a roupa, né? Eles têm farda, aí é tudo rosa. Eu também venho de camisa rosa, irmão. Nem por isso eu deixei de ser homem. Então, pare com essa paranoia, irmão, pelo amor de Deus, e venha para a igreja adorar o Senhor, que Ele está no culto rosa, Ele está no culto azul, Ele está no culto verde, Ele está no culto amarelo, em todo culto. Se for culto, é Ele que está adorando, Ele está presente, sim ou não? Quem crê nisso, diga amém. Então, diz aqui no parágrafo seguinte, na nossa projeção, no culto, todos os crentes podem se unir em oração, seja em petição, ações de graça e intercessão. A oração também é uma maneira de você louvar a Deus. Por isso que nós precisamos orar. Esse mês nós oramos aí na jornada de oração. Quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus, existe a oportunidade para que pratiquem a comunhão. Então, aí você está próximo mais do seu irmão, está próximo mais da sua irmã, e às vezes você não conhece aquela pessoa, e de repente você começa a se relacionar, a criar um vínculo com essa pessoa. É mais do que simples amizade. A comunhão é o resultado de uma experiência espiritual comum, porque você nem conhece ele, nem sabe da família dele, mas quando ele fala em mistério, você sente a glória de Deus na vida dele. Você, quando ele louva a Deus, você sente a presença de Deus. Quando ele toca você, quando ele prega, quando ele dá o estudo bíblico, ainda que você não conheça, mas você sente esse espiritual comum da vida de todo crente. Aí o Salmo 133, versículo 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estar unido não é apenas estar sentado junto. Estar unido é ter o mesmo pensamento, o mesmo coração, falar a mesma língua, ter a mesma visão. Aí você pode verificar a diferença de estar junto e unido quando você faz um purê de batata. As batatas estão tudo no saco, elas estão tudo juntas, mas elas estão unidas. E olha que tem batata aqui, é bicuda, pontuda. Presta atenção, irmão. Aí, cada uma é diferente da outra. Ou as batatas são tudo do mesmo jeito? Não. Aí, quando a gente quer fazer um purê de batata, a primeira coisa que tem que fazer é tirar aquela casca grossa, né, irmão? Te prepara, irmão, porque para você estar na unidade, Jesus vai tirar toda a tua casca grossa, vai te passar a lixa fina, que Ele fez isso comigo também. Aí depois, que tira, aí coloca na água quente, irmão. Preste atenção, todo o processo.
Não é na água quente, tem que colocar a batata? Aí coloca a batata na água quente. Quando estiver na água quente, irmão, não reclama. É que Deus quer te fazer unido com o teu irmão. Aí depois, pega lá o garfo, né, irmão, e amassa a batata, irmão, amassa. Pensa no que o pastor Emerson já foi amassado. Você não tem nem noção disso, irmão. Quem já foi amassado aí por Jeová, levanta a mão. Aí eu pensei que fosse só eu. Era tudo batata crua, agora já está ficando tudo um purê nesse negócio. Glória a Deus por isso, irmão. Aí às vezes, né, para não ficar só nesse negócio, aí coloca o negócio de um salzinho, um tempero, aí vem o Espírito Santo, depois que você passa a se unir, aí derrama um dom, um talento, uma vocação, aí você passa a cantar bem, passa a pregar bem, passa a liderar bem, todo mundo começa a admirar. Esse é o temperozinho lá, do purê de batata. Às vezes coloca um leitinho, né, um creme de leite, coloca isso no purê de batata. Eu não sei fazer esse negócio, irmão, não entendo nada de cozinha. Eu sei, irmão, que quando o purê está pronto, eu sei comer, e eu gosto muito de purê de batata, mas você não consegue mais ver a diferença da batata que era grande, da batata que era pequena, da que era bicuda, da que era bolinha. Dá para ver a diferença agora, irmão? Não. E junto fica tudo gostoso. Ou você sente sabor, essa batata aqui era aquela que eu vi separada no saco que era maior. Você consegue sentir isso? Não, irmão, fica tudo igual, né, irmão? Quantos aqui já fazem parte do purê de batata? Levanta a mão. Se tu não faz parte, irmão, te prepara, que Jesus vai tirar tua casca grossa, vai te colocar na água quente, vai amassar você, até que você esteja unido, porque ele fala: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quantos podem dar glória a Deus? Aí o novo convertido fala: ai, pastor, tem que passar por todo esse processo, principalmente quando é bicudo, irmão. Então ele fala que a comunhão é o resultado de uma experiência espiritual comum. Todas as diferenças terrenas são eliminadas e os homens e mulheres se tornam irmãos e irmãs em Cristo. Coloque aí João capítulo 17, a partir do versículo 21. Olha só como a nossa vida muda. Aí ele fala aqui, para que todo esse processo, aí ele fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É por isso que nós temos que passar por todo esse processo, para estarmos unidos uns com os outros, e unidos em Cristo Jesus, e Cristo em nós. Esse é o desejo do meu coração. Seria bom que, se não fosse necessário, passar por esse processo, mas aí, irmão, tu não tira o bico, tu não perdoa, tu não consegue amar o irmão, tu não consegue ver um tesouro, encontrar esse lixo, esse tesouro nessa lama. Aí Jesus tem que fazer tudo isso. Aí depois que a gente passa por todo esse processo, aí a gente dá valor na vida, aí a gente ama as oportunidades, aí a gente agradece a Deus só porque acorda vivo, só porque não está mais com nenhuma dor, só porque não está mais no hospital, só porque não tem mais a doença maligna, só porque conseguiu tomar o café da manhã, porque tem gente que nem consegue tomar o café da manhã. Aí cada roupa que você veste, cada chinelo que você calça, cada coisa que você come, aí agora você aprende a dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não quer passar no processo de novo. Já pensou, irmão? Passou e tem que passar de novo. Não, irmão. É só uma vez que é para aprender. Então, eu passei 1 ano e 8 meses no leito de enfermidade, eu não quero nunca mais voltar para lá, irmão. Eu aprendi a lição. Vamos só encerrar aqui com o nosso exercício. O exercício da lição 15 diz: considere o ponto 2 e resuma por quais razões você deve congregar. Coloque aí, o ponto 2 diz assim, cultuar a Deus através da adoração, louvor, oração, estudo da Bíblia e se unir em petições e ações de graça. Aqui estão alguns resumos das razões que você deve congregar. O segundo diz assim, quais os principais objetivos da igreja? Aí nós falamos aí, evangelizar o mundo e ser um lugar para cultuar a Deus. Amém, queridos? Essa foi a 15ª lição da nossa revista Discipulado 1, dessa série de mensagens que nós estamos aqui ensinando a importância
do discipulado. Que Deus abençoe você, espero você aqui na 16ª lição. Quando terminar esse vídeo, vai aparecer o nosso Pix da igreja, e você também pode nos ajudar contribuindo para a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.